Oi, hoje eu quero falar um pouco sobre quais são as causas de doenças mentais. Eu acho que que essas causas que eu vou dar exemplos aqui, que eu vou falar, ele funciona para qualquer doença mental, mas eu tô falando mais específico para ansiedade, depressão, bipolaridade, qualquer uma delas. Qual é a origem dessas doenças? Então eu vou começar lendo a questão do que é um trauma. Trauma é uma experiência ou evento que causa dano físico, emocional ou psicológico significativo, deixando marcas duradouras na pessoa. O termo trauma, ele vem do grego, trauma, que significa ferida. Ele não se limita a lesões físicas, podendo também se referir a impactos emocionais ou psicológicos, intensos que afetam a forma como a pessoa percebe e reage ao mundo ao seu redor. Aí, eu vou falar dos tipos de trauma, mas eu não vou colocar aqui todos, eu vou falar apenas de 2. O primeiro, é o trauma agudo. Deixa eu ver aqui na outra página. Trauma agudo, que ele é quando ocorre um evento traumático impactante. Aí aqui tem exemplos como um acidente de carro, um assalto, o luto, pela perda de alguém. Então esse seria o trauma agudo, que ele precisa apenas de um evento para se caracterizar, assim, para se formar esse trauma. É um evento muito impactante. E a partir dele se começa a doença. E depois tem o trauma crônico, que o trauma crônico ele é relacionado a uma exposição prolongada a situações estressantes ou abusivas, como em caso de violência doméstica, negligência infantil ou bullying contínuo. Ou seja, eu queria dar uma ênfase para esses 2 traumas, porque muitas vezes as pessoas questionam alguém que tem um problema como ansiedade, como depressão, como estresse pós-traumático. A pessoa, ela não sabe nada da vida da pessoa, então ela diz assim, por exemplo, mas tu não passou por nada grave na tua vida, o que aconteceu pra te sentir assim, mas às vezes naquela malícia de tipo, não aconteceu nada de tão grave, por que tu tem esse problema? E às vezes não precisa que aconteça um ponto, uma situação aguda, gravíssima para se caracterizar, para a pessoa dizer, olha, eu tenho uma depressão porque eu perdi meus pais num acidente, olha, eu tenho uma depressão porque eu sofri um abuso físico muito grave. Às vezes a pessoa passou por um trauma crônico, que ela foi, tipo, um exemplo de trauma crônico é uma pessoa que cresceu em um ambiente, em uma família que as pessoas que as criaram, pais muito estressados, onde ela convivia com estresse psicológico todos os dias. E vou dar um exemplo assim de uma família com pouco recurso financeiro, onde os pais estavam sempre estressados porque não tinham dinheiro, não sabiam como iam fazer as coisas, alimentar os filhos, então era um estresse crônico sempre. Aí entra aquela história também do pai alcoólatra, aí já até... Mas assim, o que eu quero dizer é que não precisa que esse trauma seja uma coisa assim tão na cara, tão impactante. Às vezes o trauma se forma de pequenos abusos do dia a dia, pequenos estresses do dia a dia, coisas que o senso comum olha e diz, mas isso não é suficiente para se caracterizar uma doença mental. Parece que é isso que algumas pessoas querem te dizer. E tu mesmo às vezes coloca em xeque se tu... Poxa, eu devia estar mal assim. Realmente, eu não tive nenhum problema grave na minha vida para estar mal assim. É impressionante como a pessoa que sofre do trauma crônico, ela não consegue nem ela mesma enxergar, E não é querer se colocar numa posição de vítima. É que eu acho que para ter toda a cura, ela parte
do reconhecimento de que existe um problema, de que existe uma doença. Como é que eu vou me curar de uma coisa que nem eu reconheço que eu tô passando, que eu tenho? Vai ser, entendeu? Vai ser mais difícil se tu não reconhece que ali tem um problema. Então, e às vezes tu mesmo te anula porque realmente eu tô me sentindo mal, eu tô sentindo muita ansiedade no meu dia a dia, a ponto de eu não conseguir às vezes fazer minhas coisas básicas bem feitas, não conseguir viver uma vida social, não conseguir ter uma vida social, não conseguir ter uma vida profissional me desenvolver bem nas áreas da minha vida, seja relacionamento, trabalho, qualquer área. Eu tô vendo que eu não tô conseguindo me desenvolver bem. E aí eu vou buscar as causas disso, mas eu não quero reconhecer que eu tenho uma crise de ansiedade, que eu tenho um problema com ansiedade crônico. Eu não quero reconhecer que eu tenho uma depressão. Às vezes a pessoa tá em depressão e nem ela mesma sabe. E aí quando ela vai, às vezes com muita dor, com muito custo ao médico, e aí é colocado ali que ela tá com depressão e ela vai dizer isso para as pessoas próximas vão dizer, mas depressão, por quê? Por que tu tem depressão, sabe? Não, o que aconteceu contigo? E aí tu não tem resposta para aquilo, porque nem tu reconhece os teus traumas. E aí aqui eu vou entrar numa outra coisa que diz assim, que eu lembro que quando eu lia sobre o assunto das causas de uma doença mental, diziam que tinha os fatores ambientais, os fatores multifatores, né? E um dos fatores era a predisposição genética. Vou ler o que diz aqui. O que quer dizer a predisposição genética para uma doença mental? Ter predisposição genética para uma doença mental significa que uma pessoa pode ter uma maior probabilidade herdada de desenvolver certas características ou condições ao longo da vida. Isso não determina necessariamente o desenvolvimento de um transtorno, mas aumenta a suscetibilidade. A predisposição genética é um fator de risco que interage com fatores ambientais, psicológicos e sociais, e é um conceito fundamental para entender a etiologia multifatorial de diversos fenômenos de saúde mental. Então, aqui, o que se pode perceber? Se uma pessoa teve parentes que tiveram doenças mentais, ela tem uma predisposição genética por já ter uma herança familiar de parentes, pessoas que tiveram. Às vezes elas foram criadas por pessoas que tiveram doenças mentais e antigamente não se falava menos que hoje em dia. Se hoje em dia às vezes as pessoas estão com dificuldade de se tratar, imagina antigamente. E então pessoas que muitas vezes também não receberam, nunca buscaram ajuda para isso. E além desse fator da predisposição, tem a questão seguinte, a questão social, a questão ambiental, que aí no caso, tudo, uma coisa soma a outra, porque você também tem aquela questão, né? Tu tá dizendo que o fator social é um problema para a doença mental, mas então assim, aí a pessoa chega e fala todas as dificuldades financeiras que ela teve ao longo da vida. E aí outra pessoa com dificuldades financeiras vai dizer, mas eu vivo muito bem, eu não tive nada disso. Por que tu tem? É bobagem. Mas aí entra a questão multifatorial. A predisposição genética de que a pessoa pode ter convivido com parentes com doenças mentais, pode ter dado isso de parentes que ela nem conheceu. E o fator social seria só um agravante. E o fator ambiental também. Aí, eu vou chegar aqui nessa questão e eu vou falar de uma coisa que eu vou sair um pouco do âmbito assim só do que diz os estudos e vou falar para um olhar para quem acredita. Por exemplo, quem acredita em vida após a morte, né? Quem acredita que em reencarnação, por exemplo. Já diria que às vezes a pessoa
essa predisposição genética é uma coisa herdada de uma outra vida, de uma outra pessoa que ela foi e que ela está resgatando essa questão de uma outra vida. Que a gente pode olhar agora num fator, sem considerar essa questão de reencarnação, de vidas passadas, olhar para essa mesma questão e dizer que isso foi de um antepassado. Simplesmente eu tenho uma predisposição genética porque várias pessoas, meus ancestrais da minha família, tiveram essa condição e eu tô... Aí seria a predisposição genética, né? Que meus parentes, eu tive um tio que era bipolar, eu tive um... E também tem esse olhar, pessoas que olham com a visão espiritual, que falam que pode ser coisas de vida passada, uma outra pessoa que eu fui, que agora eu tô resgatando. Que pode ser um trauma de uma vida passada que acordou nessa vida com apenas um detalhe. Então, aí tem um outro ponto, que é, às vezes, não teve o fator crônico. Quando não tem o fator crônico, assim, de várias questões, de dificuldades na vida, financeira, dificuldade de afeto, de cuidado, às vezes parece que teve uma boa vida, teve carinho, teve tudo, e aí tem essa condição aí, tá sofrendo com uma doença mental. Então, onde isso surgiu? Pode, para quem acredita em outras vidas, em reencarnação, pode ser uma questão que só despertou nessa vida, com um pequeno detalhe. Aí é a questão aquela que não tem muita explicação. E eu acho que é isso que eu tô querendo falar aqui nesse vídeo desde o início. Porque as pessoas, na tentativa de entender como se forma, ou querer saber quem pode ter uma doença mental ou quem não pode ter uma doença mental, elas querem dar uma regra e uma cara para isso. E isso não tem regra e nem cara. Então eu já vi julgamento dos dois lados. Por exemplo, assim, uma pessoa que nunca sofreu um grande trauma ser julgada por não ter um motivo para ter aquele problema, por estar se sentindo mal, por estar se sentindo daquele jeito. E também tem aquela pessoa que teve motivos, por exemplo, durante a vida, assim, mas assim, ó, então eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas o que eu tô querendo dizer é isso, é que na busca de achar essa justificativa, parece essa questão de ou a pessoa, tu não teve uma vida difícil, ou tu não teve um trauma grande, mas às vezes isso, ele pode ser uma herança, uma predisposição genética de herança. Então aí não tem cara e não tem roteiro nenhum de como isso começa, entende? E era nesse ponto que eu queria começar a falar sobre essa questão, que cada um sabe, cada um tem que buscar saber de si. Sabe, senão a gente fica muito no que o outro, assim, acha, o outro que não vive na nossa vida, não vive no nosso corpo, não vive nas nossas emoções, não vive nas nossas percepções, pensam e acham. Sabe? Eu vou dar um exemplo próprio de que várias vezes eu ouvi essa questão, o que tu passou, tipo assim, se eu não queria assumir a o transtorno da ansiedade que eu tinha, a parte minha com ansiedade, a parte minha com depressão, porque eu era questionada sobre o porquê, sobre o como, coisas que nem eu sabia
o porquê e o como, eu só sabia o que eu sentia. Eu só sabia os meus sintomas, eu não sabia o porquê e o como. E eu conheço outras pessoas também que passam por esses transtornos nos sintomas, eu vejo na pessoa os sintomas, mas a pessoa mesmo não reconhece aquilo como uma doença. E o que eu tô querendo, como eu já disse, não é colocar assim que a pessoa tenha que se colocar de vítima da doença, vítima dos seus sintomas, mas é como eu vou partir para um caminho de cura se eu não sequer nem reconheço. Porque eu vejo várias pessoas falando, por exemplo, assim, que quando elas têm um diagnóstico, como a vida delas se facilita, porque agora elas entenderam que elas têm aquilo ali, sabe? E isso eu falo em outros transtornos, assim como o autismo, outros, vários transtornos, vários casos, assim, eu vi que a pessoa falou que teve muita, que o próprio diagnóstico facilitou muito a vida dela, a partir daquilo ali ela passou a se entender o que ela tinha. Então eu acho que quando tu entende que tu tem um problema, não tô querendo dizer que tu tem que se ser vítima do teu problema, tu tem que justificar tudo que tu faz com o teu problema, eu tô dizendo que aquilo ali dá um certo alívio de que, então existe isso, e eu sinto isso, e eu tenho sintomas disso, e olha isso, isso é um transtorno, ou isso é uma disfunção, e aí eu vou pesquisar sobre as melhores maneiras do que eu posso fazer para eu me sentir melhor, onde já se chegou no estudo daquela coisa para a pessoa se sentir melhor, e aí eu vou buscar os caminhos. Mas se eu tenho uma parte que nem sequer reconhece que existe isso, ou nem sequer acha que, mas eu não tenho por que tá assim, ainda se culpa por sentir o que sente, fica difícil. Então a gente tem que parar de querer dizer quem pode ou quem não pode ter. Porque os sintomas só quem sabe é quem sente. Não importa se foi um trauma grave, não importa se foi um trauma, se são um trauma crônico, de pequenos estresses da vida. Talvez tu tenha crescido num ambiente muito estressante, num ambiente que te passou insegurança, que te fez sentir sem poder, sem força, e criou uma personalidade que se sente fraca diante da vida. E isso te desencadeou vários problemas de ansiedade, de depressão. Não importa onde partiu. O que importa é os sintomas que estão existindo agora, não os porquês. A princípio, a força, a princípio vai ter que surgir disso, do que eu tô sentindo e como eu vou fazer para buscar uma melhora. E depois a gente vai descobrir talvez os porquês e os comos. Mas a gente não pode deixar de que os outros, as pessoas que pensam, que nos conhecem, que não vivem dentro do nosso corpo, digam o que a gente pode ou não estar sentindo. O que a gente tem direito ou não de estar sentindo ou de ter. E lembrando também que quando eu digo ter uma condição, eu não digo que a pessoa é aquilo. Tá? A pessoa, quando ela sente uma depressão, quando ela tem uma ansiedade, ela não é a ansiedade, ela não é a depressão. Mas ela tem sintomas daquilo, ela sente sintomas. Hoje em dia, até para se referir a uma pessoa com deficiência, não se usa mais a palavra portador de deficiência.
Você usa a pessoa com deficiência porque ela não é a deficiência. Ela tem uma deficiência, mas ela não é aquela deficiência. Cada vez mais se tenta ajustar os termos para não incapacitar as pessoas por causa dos termos usados. E a mesma coisa com transtornos mentais. Ninguém quer aqui que alguém vista uma roupa de um doente que tem... Então, é isso que eu quero dizer. É se conscientizar daquilo que tu sente para buscar melhor. Tá bom? Então, por hoje era isso. E eu vou tentar clarear, assim, cada vez mais as minhas ideias para trazer outras coisas sobre esses temas. Obrigado.